Vamos lá, então, até para respeito ao tempo de todos. Tati, primeiro, obrigado por topar estar aqui conosco nessa gravação. É um prazer te receber aqui e estou bem ansioso aí para escutar um pouquinho dos desafios desse novo consumidor, desse novo portfólio aí e também dessa questão dos carros por assinatura, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza, Bruno, o prazer é todo meu, viu? Legal. Antes de a gente começar, só quero dar alguns recadinhos aqui. Como eu sempre falo, aqui é uma gravação, tá? Mas eu gosto de... Depois eu faço aqui, ó. Deixa aqui, ó. Senta aí do lado. Tá. Então, é uma gravação, e aí eu gosto de convidar as pessoas para participar da gravação como se fossem os bastidores. E o grande diferencial para quem está aqui conosco ao vivo é poder levantar a mão, fazer uma pergunta, mandar um comentário aqui no chat, que aí eu vou conduzindo e vou puxando a pergunta para a Tati, vou conduzindo aqui para a gente não perder nada, tá bom? Então é isso. Eu queria só mostrar um vídeo. Eu voltei ontem de Belo Horizonte, a gente fez dois grandes eventos lá em Belo Horizonte, em BH. Na segunda-feira, a gente fez uma confraria dentro da Arena MRV, que foi, a gente reuniu 50 executivos do mercado lá de BH para falar sobre o reset do NPS, onde a gente trouxe um debate sobre, além da métrica, né, como que a gente traz um olhar para começar a correlacionar métrica de negócio, métricas operacionais, e não trabalhar com NPS isolado, né, que é muito comum no nosso mercado, a gente começar a ter um olhar mais profundo ali das métricas. E ontem a gente teve uma imersão na fábrica da Iveco, de caminhões, né, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a fábrica, centro de operações, e também dirigir os caminhões. Então, acho que foi uma experiência bem legal, porque a gente tem uma pista de teste lá em Sete Lagoas, então a gente conseguiu dirigir carreta, caminhão pesado, então foi uma experiência bem diferente. O vídeo aqui só é da Arena, que o outro a gente ainda está produzindo, mas eu queria trazer para vocês conhecer um pouquinho e sentir um pouco de como que foi esse encontro. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje estamos aqui em Belo Horizonte, nesse palco maravilhoso, na Arena MRV, para mais uma confraria. Saímos de São Paulo, viemos para BH para reunir executivos aqui do mercado de CX para trocar sobre o reset do NPS, além da métrica isolada. Vamos falar um pouco de como correlacionar outras métricas além do NPS. Então vai ser uma manhã de muita troca, esse ambiente aqui sugestivo em plena Copa do Mundo. E se você também quiser participar desses encontros, acesse o nosso calendário para ficar por dentro de todos os eventos e serão muito bem-vindos. CX! Foi um pouquinho do que a gente venceu lá. A gente também, obviamente, a gente tem bastante evento aqui em São Paulo também, fazendo bastante coisa legal. E como falei no vídeo, né? Então, quem quiser acompanhar os eventos, seguir o nosso calendário, que lá a gente tem todos os detalhes, todas as informações para ninguém perder nada. Mas vamos lá, o que interessa agora, esse papo com a Tati. E, Tati, eu sempre gosto de começar aqui com duas perguntas, né? Já virou um ritual aqui dos diálogos, que a primeira, acho que é a mais... As duas têm uma importância muito grande, mas a primeira é o que é CX para a Tati? Bruno, para mim, CX, eu acho que vem antes de trabalhar com CX, mas ainda como publicitária,
é o que fica para mim depois que o produto acaba, né? Então, é a soma de todas as experiências que eu tive com aquela marca, em todos os pontos de contato, e a sensação que ele acaba provocando em você. Então, acho que, resumidamente, como consumidor agora, muito mais alerta, trabalhando com CX, eu consigo ter mais atenção para esse tema, e ter mais clareza da sensação que fica depois que a gente passa por uma jornada de consumidor. E o que fica, para mim, é o que a gente deveria chamar de experiência do cliente. Legal, Tati. Acho que a gente que vive no mundo de experiência, né, a gente tem um olhar diferente, né? Tudo que a gente vivencia, a gente tenta conectar, analisa essa experiência e vai moldando o que a gente quer entregar também para o nosso cliente, né? Exato, muda. Eu sempre gostei muito de gente, Bruno. Isso ajuda muito, porque Muito. gostar de pessoas e prestar atenção nas pessoas é uma das características, acho que, principais de um profissional de CX, né? Então, esse interesse genuíno ajuda muito a você já ser uma pessoa naturalmente atenta a esses sinais do que parece, às vezes, muito bom no papel, no dado, no número, mas você sente que aquela percepção não é exatamente aquela, né? E um bom profissional de CX, ele tem que saber encarar que, às vezes, a gente pode mudar formas de medir, mudar as formas de escutar, para a gente poder, de fato, trabalhar em melhores experiências do cliente, né? E isso, com certeza, agora trabalhando com esse chapéu, ficou muito mais aguçado, né? Sim. E acho que quem gosta de dinamismo, né? Acho que CX é um ótimo local para trabalhar, né? Porque todo dia é coisa nova, é mudança, as pessoas mudam, né? Como você falou, a gente mede coisas diferentes e a gente vai estar sempre evoluindo. Acho que CX, eu falo, ele é uma coisa viva, né? Um ser vivo ali, porque ele está sempre constante mudança, se transformando. E se a gente não está acompanhando essas mudanças e muito próximo desse olhar, a gente acaba ficando para trás. Que a mudança acontece, a gente nem percebe que ela aconteceu, quando a gente viu, Já o foi. furacão já passou, né? E a gente perdeu o bonde, né? Exatamente. Legal, Tati. Vamos lá. A segunda pergunta aqui que a gente sempre faz: quem é a Tati na Volks e além da Volks? Bruno, eu sou publicitária de formação, né? Eu acho que eu sempre gostei de trabalhar com isso. É uma história que eu conto que eu acho muito divertida, é que a primeira palavra que eu falei foi coca. Então, eu acho que eu já estava imersa no universo do consumo aí desde pequenininha, e eu sempre tive muito entusiasmo, né, por comunicação de uma forma geral. Então, eu acho que dentro da Volks e fora, o que tem essa grande intersecção é que eu gosto de me comunicar com as pessoas de uma forma geral, né? Claro, sou mãe e isso interfere na minha vida pessoal e na minha vida profissional, me tornou, inclusive, muito melhor como profissional ser mãe, e eu entendo que, desde que eu comecei a trabalhar com marketing, eu sou uma profissional de vendas. Então, eu entendo que eu aprendi muito sobre, que foi a maior parte da minha trajetória, trabalhando em aquisição de clientes e retenção, e agora trabalhando muito forte em relacionamento. Então, hoje, essa visão fica muito clara, que, é claro que ela extrapola a vida profissional, desde quando a gente pode fazer um paralelo, quando a gente conhece alguém, se relaciona com alguém, e quando a gente está pensando em devemos encerrar esse relacionamento, essa amizade, o que está acontecendo, e a lealdade, ela fica por conta da experiência do que você já teve. E isso não é diferente nem na vida pessoal e nem na vida profissional. Uma coisa transborda para a outra, né? Um lado, o físico para o jurídico, né? Exatamente. E a gente tem uma coisa em comum aqui, que eu também sou publicitário, eu sou formado em propaganda e marketing, iniciei minha carreira num call center no governo e depois montei minha própria agência de marketing, de marketing, publicidade, né? E depois migrei, um segundo empreendimento, foi uma agência de marketing esportivo no Rio de Janeiro. E aí, até na época de Copa do Mundo, né, eu fui para o Rio, muito com esse objetivo de tentar aproveitar toda a onda de Copa, Olimpíadas, para tentar encontrar algum caminho. E por mais
incrível ou estranho que pareça, nesse tempo de Rio de Janeiro, uma agência de marketing esportivo, e a gente fez um projeto de licenciamento de produto de escola de samba. Que legal. Porque a gente entendeu que escola de samba você não tinha produtos para consumir, né? Você tinha aquele abadá que você mal usava na semana do carnaval, depois você não fazia mais nada com aquilo, que era muito feio, né? Só que você tinha uma paixão que movimentava multidões, nacional, internacional. O Brasil era conhecido internacionalmente, né? Principalmente pelo carnaval. Então a gente entendeu que tinha a mesma lógica do esporte, né? Da paixão, torcida e tudo mais. A gente entrou nesse universo, foi um baita desafio, né? Por questões, né, estruturais do entorno de escola de samba, né? Mas foi um grande aprendizado. Mas vamos lá, vamos falar de mudança de comportamento aqui, acho que é o tema inicial desse nosso bate-papo, Tati. Acho que a Volks Financial Services, ela sai muito... Se você puder trazer um pouquinho até dessa estrutura, né? O que era a Volks Financial Services alguns anos atrás, que imagino que tinha um produto, dois produtos bem específicos, né? E depois, ao longo de toda essa mudança de comportamento, essa questão dos carros por assinatura, como que esse portfólio foi moldando a essa mudança, né? Perfeito. Essa mesma leitura, Bruno. A Volkswagen Financial Services nasce como um banco cativo da Volkswagen, da montadora, né, com o produto carro-chefe de financiamento. Hoje a gente trabalha com outros produtos financeiros, né, já faz um tempo que a gente vem ampliando esse portfólio, e a gente entende também o produto, por exemplo, como financiamento, consórcios, seguros, serviços, né, para proteger, adquirir, cuidar do seu veículo, né, a gente nos entende como plataforma de mobilidade, para prover o acesso à mobilidade, e esse acesso é como o cliente quiser. Então, foi dessa maneira que a Volkswagen foi diversificando o portfólio, né, nós temos consórcio também, que é um produto que, inclusive, cresce muito aqui no Brasil, junto com a Embracon. Esses produtos têm algumas combinações entre si, né, então, no fim, a gente tem dezenas, centenas, quase, de combinações para que possa acontecer, e entender esse cliente na Volkswagen Financial Services é muito interessante, porque o cliente de consórcio não necessariamente não é um cliente do financiamento, ou não é um cliente de assinatura. Ele pode coexistir dentro desses universos, ou dentro do grupo familiar dele. Ele ter um carro financiado para ele, ter para um filho uma assinatura, para a mãe um consórcio. Então, existe várias maneiras de consumir esse acesso à mobilidade, e a Volkswagen Financial Services, percebendo isso, vem fazendo esse movimento, que exigiu muita resiliência de negócio, né, para que a gente conseguisse chegar aí, a partir do momento que o nosso carro-chefe é financiamento, né, a gente não tirar o foco de fazer um bom trabalho, de crescer, né, a nossa representatividade de vendas dentro da Volkswagen e dentro de financiamento, mas ainda assim conseguir desenvolver novos produtos, testar, né, e saber se a gente está no caminho certo. Hoje, então, a Volkswagen Financial Services, ela tem como assinatura a chave da mobilidade, né, para justamente atender esse consumidor que está mudando muito no Brasil. Legal. E, Tati, acho que toda essa construção desse novo portfólio, ele veio muito atrelado a essa questão de comportamento do consumidor que a gente vem falando, né? Mudança de mercado, acho que provavelmente tem a questão de concorrência também, outros players que talvez no passado não seriam concorrentes, que venham com um serviço novo, que começa ali a impactar o business de vocês, né? Trazendo mais para o holofote aqui do carro de assinatura, né? Em que momento que vocês identificaram que precisava ter essa virada de chave, que o consumidor estava, de fato, buscando muito mais comodidade e menos apego, ser dono de algo para possuir algo por assinatura, né? Vocês têm você lembra de algum momento, assim, que foi crucial para essa virada de chave, assim, nossa, aqui tem um novo caminho, uma nova tendência, a gente precisa seguir para lá? Bruno, eu
quando esse shift aconteceu, eu ainda não estava na Financial Services, mas a gente conversa muito sobre isso, porque realmente foi uma aposta num serviço que a gente não tinha referência, né, até globalmente, quando você olha, né, a gente tinha pouca referência, o forte fora é leasing, né, que é um produto diferente do produto da assinatura, né, porque você pode ficar com o carro depois, né, então a gente tinha pouca referência de benchmark, vamos chamar assim, né, o que foi percebido foi a mudança do comportamento do consumidor para além do setor automotivo, que influenciou muito a maneira como a gente se relaciona com a posse. Você precisava ter determinadas coisas para se sentir dono delas, né, no passado, e as coisas foram mudando em outros serviços, por exemplo, o próprio serviço, né, aí talvez seja um dos mais emblemáticos, como a Netflix, né, que você pode consumir via streaming, você faz uma assinatura, mas depois teve o próprio iPhone para sempre, né, que você também faz uma assinatura para poder consumir. Então, o consumidor começou a ter essa mudança, também, obviamente, o mercado imobiliário, quando a gente olha para o mercado de aluguel, né, não é bem uma assinatura, mas também é você morar num lugar que não te pertence exatamente, e trazer isso para o mercado automotivo foi esse movimento e foi essa aposta, né? Foi muito curioso, porque quando eu entrei, a gente começou a estudar, fazer pesquisa sobre esse consumidor, muita gente não conhecia, inclusive em São Paulo, que é o maior mercado ainda, muita gente não conhece o serviço de assinatura, né? Amigos meus, você pode conversar com outras pessoas, é muito comum não conhecer ainda, então, é um serviço que ainda está maturando, ainda tem muito espaço para acontecer, né, dentro do nosso país, comportamentos diferentes, inclusive, pelos estados, né, e a gente teve essa sensação de mudança do consumidor por outros setores, pesquisas, etc., fez esse shift de um produto para a gente entender que ele era mais um serviço do que um produto, e o produto começou a crescer. Mas ele mudou muito desde quando a gente pensou para quando ele é hoje, porque as jornadas são muito dinâmicas, os canais que eram muito fortes no passado não são mais os canais que são fortes no presente, e também para contemplar a visão e a participação da nossa rede de concessionários, que é fortíssima, na experiência do cliente. A sensação do cliente, mesmo que ele não tenha a posse daquele veículo, mas que ele retira um veículo num concessionário, como um veículo 0 quilômetro, faz uma diferença muito grande na experiência. E isso realmente faz... é um dos diferenciais do produto do Sign & Drive, que é o produto da Volkswagen, né, dos carros, todo o portfólio da Volkswagen, é você ir até um concessionário e retirar como se você tivesse comprado, né. Então, para a gente foi, claro, uma grande surpresa o produto ter conseguido escalar da maneira como hoje ele escalou, mas não vou dizer que foi sorte, porque teve muito trabalho e dedicação para que ele chegasse e a gente conseguisse um modelo virtuoso como acontece hoje. Então você tem, por um lado, o lado positivo da jornada de comprar um carro, que é ir lá retirar, né, e ter toda essa experiência aí da concessionária, e a jornada positiva do carro por assinatura, que é a comodidade, tá sempre de carro zero, deu algum problema, você tem todo o apoio ali da Volks. Então, vocês juntaram meio que dois universos positivos em uma única experiência, mais ou menos isso, né? É isso. E a dificuldade, Bruno, de conseguir a expectativa do cliente, quando a gente fala de comodidade, a régua sobe todo dia, porque o acesso aos produtos de assinatura, ele é muito facilitado, um processo muito liso. Então, você entra, às vezes, pelo WhatsApp, por um site, faz aquela compra de maneira totalmente digital, sem fricção, né, e o cliente espera a mesma coisa para fazer isso com o carro. Para a gente, obviamente, deixar esse processo simplificado para o cliente é muito desafiador. Se a gente pensar num processo de assinatura de um produto que é, de repente, assinatura de um streaming, que seja, a gente está falando de um produto que vai
se passar digitalmente na tela do cliente. No nosso caso, ele existe, ele é um veículo, ele é muito mais do que isso, ele precisa ser entregue, ele é um ativo. Então, para simplificar esse processo, e simplificar essa jornada, como outros mercados vinham fazendo, foi um grande, aliás, vem sendo cada vez mais desafiador para a gente conseguir alcançar essa experiência esperada. Legal, Tati. Trazendo ainda para o lado de mudanças, né? De toda essa mudança da propriedade para a questão da assinatura, né? Você acha que essa mudança ela está mais atrelada a uma questão econômica, cultural ou mais geracional? Você também trouxe a questão da geração, né? Essa também foi uma grande descoberta, Bruno. O cliente que assina um carro, ele não assina porque ele não pode comprar, ele assina porque ele não quer comprar. Então, essa é uma diferença muito relevante. E a gente sempre imaginou que isso viria das gerações mais jovens. E o nosso público de carro por assinatura é em torno de 40 anos, 45 anos, que é muito parecido com o público que a gente está falando de financiamento, né? Então, claro, tem várias razões, inclusive sobre a questão da maturidade financeira para você poder fazer uma assinatura ou fazer um financiamento, né? Então, isso já, logo de cara, já faz uma separação de quem consegue ou não fazer uma assinatura ou um financiamento, né? Então, geracionalmente, o que a gente percebe é que não é uma geração tão nova, né? Mas já é uma geração que teria condições, inclusive, de financiar, mas é uma escolha de como gerir o seu orçamento pessoal. Então, você imobiliza dinheiro, porque você está fazendo uma escolha pelo financiamento, né, ou pela compra à vista de um veículo, então você faz uma imobilização dos seus ativos, e na outra não, porque você não dá uma entrada. Então, claro, toda a questão de comodidade, de você não ter a burocracia de passar por documentação, você pode, inclusive, escolher final de placa, para não ter enfim, o rodízio no momento que você não quiser, você retirar o seu veículo rápido. Em São Paulo tem entrega até, inclusive, em 7 dias, né, você ter acesso a esse veículo rápido, e algumas opções a gente tem veículos blindados, inclusive. A gente facilita isso para o cliente de uma forma muito importante, que ele sinta que essa experiência faz toda a diferença, mas também passa por uma escolha financeira de não imobilizar, deixar aquele dinheiro muitas vezes aplicado ou em outros lugares importantes da vida dele como carteira, tá? Tá. O Luciano tem uma pergunta, só antes de eu abrir para ele, pegando um gancho aqui na sua fala, né? Você acha que essa decisão pelo carro de assinatura versus a propriedade, ela está muito relacionada a custo, desvalorização, praticidade? Onde você acha que é o principal ponto de decisão ali para ir para um carro de assinatura? Bruno, é um mix. Uma de perfil, porque mesmo a gente até tem uma calculadora de mobilidade que você consegue comparar esses custos e entender quanto você deixaria de gastar em determinada etapa, quando o veículo fica para você, ele volta, ou se você não vai ter o veículo de volta, você vai assinar um novo. Então, tem uma questão de custo, sim, que muitas vezes, você, colocando no papel, a assinatura ganha nesse custo, tá? Mas tem uma questão de perfil. Tem gente que, mesmo olhando para isso opta por ter o veículo, por sentir que está fazendo uma aquisição daquele carro, né? A gente chama, inclusive, essa comparação de TCO, que é o Total Cost of Ownership, que fora, inclusive, é muito mais comum de usarem essa conta, tá? Então, tem essa questão de perfil, a questão de não querer a burocracia, e essa parte que você tocou, que é muito relevante, de não ter que se preocupar com a revenda. Porque você fica, obviamente, exposto ao mercado de como ele estiver no momento que você quiser fazer a revenda do veículo, né? Então, essas 3 coisas pesam, mas sem o perfil certo da pessoa que está aberta a não possuir aquele veículo, essas contas e ainda a experiência não se sobrepõem ao perfil que a pessoa tem, que obviamente pode mudar. A princípio, claro, você pode estar com uma cabeça e, de repente, você, enfim, mudar de ideia, né? E nesse perfil, você acha que tem uma questão também, por exemplo, mercado chinês entrou, quero testar um carro elétrico.
existem clientes que fazem uma assinatura primeiro para testar o carro, a manutenção, a experiência com o concessionário, enfim, toda aquela jornada, e depois parte para uma compra, ou é pouco comum? Não, isso é super comum, tá, Bruno? Especialmente nos carros elétricos, esse comportamento do consumidor, até pela ainda imaturidade, agora a gente começa a amadurecer, mas assim, imaturidade do mercado para dizer o quanto eu vou conseguir vender aquele veículo depois, né? Então você fica mais incerto, né, de tabela FIC, por exemplo, né? Você não tem esse parâmetro, é muito mais fácil você falar, bom, eu assino, vejo como, se eu gosto, como é que eu me adapto a esse carro elétrico, etc. Você pode assinar por 1 ano, 2, devolvo aquele veículo, se eu não gostar, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com a revenda. Então, muitos carros elétricos entram por aí, pela assinatura, e aí acabam ganhando o mercado, outras pessoas acabam conhecendo, e aí acaba virando uma compra, de fato, daquele veículo. Legal. Luciano, vai lá. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Só corroborando um pouco o que a Tatiana está falando, e eu sou um usuário de assinatura, o meu celular da minha filha mais velha é por assinatura, e eu acabei de assinar um carro justamente elétrico, chinês, mandei blindar, tudo assim, e a experiência foi fantástica, realmente, sem fricção nenhuma, resolvi tudo pelo WhatsApp, né, você quer fazer com o cartão, ele pega seu CPF, já aprova o crédito e tal, muito tranquilo, né, vai demorar um pouco para chegar, porque ele é blindado, veio da montadora, vai blindar e tal, mas assim, o meu, e você falou, eu me encaixei perfeitamente no que você falou, Tatiana, a questão que são é um mix de coisas, né, mas eu fiquei 1 ano pesquisando esse negócio, né, fazendo conta, você vê, bota na conta a depreciação, a taxa de retorno do dinheiro que você não investiu, manutenção, né, no meu caso a blindagem e tal, então assim, deu uma economia em torno de 19% em 36 meses, tá? O meu eu fiz de 36 meses, que eu acho que é um tempo bom para... Você pode definir também quilometragem, 500, 1.000 quilômetros, 2.000, isso aí vai influenciar no valor também. Então, assim, é muito flexível. A minha experiência, o carro não chegou ainda, faz 1 mês que eu fechei, a minha experiência tem sido ótima, né, nessa tratativa e tal, e além de ter a comodidade, né, eu tenho um carro que vai ser para minha esposa, ela já tem hoje o carro blindado, vai pegar esse carro blindado, deu problema, entrega na concessionária, pega um carro reserva também blindado, quer dizer, não fica sem carro, ela precisa do carro para levar as meninas para cima e para baixo o dia inteiro, não fica sem carro, fica segura, não me incomodo com manutenção, com IPVA, com seguro, que é uma grana todo ano. Então, assim, é uma coisa que, além da questão da economia de 19% aí que eu fiz a conta, né? Fiquei 1 ano pesquisando e fiz bastante conta. Além disso, tem a questão toda da comodidade, não precisa de despachante, não precisa ir do Detran, quer dizer, é muito tranquilo o processo, né? E depois, quando terminou a assinatura, devolve para a locadora, pega um outro carro novo, ou aí compra, sei lá, quer dizer, eu acho que, e eu tive pesquisando, Tatiana, a gente está vendo um crescimento em torno de quase 30% desse modelo aí no último ano, e 10% da frota de veículos hoje no Brasil já é de carro assinado. E quando eu assinei o meu, a moça falou, a minha vendedora falou assim, desculpa te responder agora, 9 da noite, mas que hoje bombou, tá? Não para de gente querendo assinar carro e tal. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta, né? A gente fala muito de economia compartilhada e tal, eu acho que a assinatura, não só de streaming, de celular e de carro, é um caminho sem volta, tá? Só queria dar meu depoimento. Adorei. Parece que a gente, nem se a gente tivesse combinado, hein, Luciano? A gente combinou, pois é. Que ótimo. E tem um comentário do Rodrigo também. Rodrigo, não sei se você consegue falar, acho que vai ser legal o seu depoimento também, porque ele trabalhou na VW também, na Volks. Então, acho que... Opa! Você está no mudo. Vamos lá, só sair um pouco do barulho aqui, que eu tô, como eu disse para você, eu tô na feijoada beneficente. Tatiana, parabéns pela tua explicação. É um tema que, além de eu ser ex-Volkswagen, né, você falou palavrinhas mágicas que os meus olhos brilham. Então, eu só fiz questão de contribuir. Eu vi o nascimento do programa lá por volta de 2016. Os próprios colaboradores lá atrás começavam a se mexer, dizendo, uau, por que assina o executivo paga o carro e o colaborador não tem esse direito? Então, meio que daí o banco entrou, começaram os business cases, e desde então sou cliente também, como o colega disse aqui, do programa Shine Drive. Não tem a fricção, muito fácil. Aí depende muito do seu bolso, se todo ano você quer o carro novo, a cada 2 anos, e assim
tem carro para todos os gostos e bolsos. Então, e outra coisa que eu trago, concordo contigo, essa questão da assinatura do veículo é uma oportunidade que não só a Volkswagen, mas todo mundo encontrou, mas ainda falta essa questão cultural, geracional, das pessoas entenderem de fato o quanto custa, que eu já vi a sua calculadora, né, do Sign Drive, e assim está muito claro. Inclusive, uma das últimas visitas da minha sogra aqui na cidade de Marília, a concessionária Volks expôs o carro e tinha calculadora ao lado. E ela é uma das pessoas que ainda precisa ter a posse. E eu fui na calculadora e mostrei. Mas assim, é muito interessante, Bruno e colegas, mesmo mostrando por fatos e dados, para você ter, por exemplo, vamos falar um modelo, para eu andar de cross, modelo tal. Quanto custa por mês locado, como o colega falou, sem se preocupar com revisão, as manutenções, etc, 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 só pôr combustível no tanque. E quanto que você pagaria se você fosse ter a posse? É nítido. Mas é muito interessante. Dentro da minha família, todos optaram em ter a posse, e eu já de longa data não consigo convencer as pessoas a alugarem, porque eles acham que estão perdendo dinheiro. Eu estou dando dinheiro para alguém, não é meu carro, mas não precisa ser. Guarda esse seu dinheiro e investe, porque no final da posse, aquilo que você pagou do veículo, você tem a depreciação, a gente sabe. Não vai perder o dinheiro. Mas, enfim, era só isso que eu queria compartilhar. E quando você fala do Cost Ownership, uma das minhas atividades na Volkswagen foi a implantação do Cost Ownership. Então, fui aprender, então é bem bacana isso daí. Parabéns. Obrigada, Rodrigo. Ótima contribuição também, e você tem toda a razão sobre a questão dos carros dos colaboradores também. E hoje a gente tem um canal exclusivo, né, para os colaboradores, para poder fazer esse serviço, aliás, não só colaboradores, mas a gente tem, inclusive, alguns benefícios para cônjuge, etc., né, algumas empresas do grupo, justamente para dar esse benefício para quem está dentro e aprender com os funcionários, né, porque, no fim, eles são uma super fonte de experiência para dizer dentro de casa, isso aqui está indo bem, isso aqui não está indo bem, então, isso é super relevante para a gente. Tá, com esses depoimentos, você pode botar o link aqui para o pessoal assinar os carros aí, ó. Nossa, tem muito cliente aqui. Muito. Ó, mais uma pergunta do Márcio. Vai lá, Márcio. Boa noite. Fala, Bruno, tudo bom? Tatiana, prazer. Estava ouvindo vocês falarem aqui, pensando um pouco como esse mercado de acesso tem evoluído, né? Você falou no começo de alguns exemplos. Na verdade, hoje a gente aluga muita coisa, né? Móveis, até furadeira, se você quiser, né? Você faz como serviço, enfim. Mas, falando um pouquinho desse mercado, eu acho que eu ainda sou, no caso de carro, da posse, mas é porque eu gosto do carro, assim, eu gosto de carro, gosto de ter carro, gosto de carro antigo e tal, então é uma relação um pouco diferente. Mas, pensando agora, trazendo para a questão da experiência, você falou um pouquinho da experiência da entrega, né, tentar fazer o momento uau da entrega, da retirada do carro na concessionária. Agora, quais são os desafios de fazer a gestão pós? O pós-venda muda muito da questão da pessoa que é dona, da pessoa que tem por assinatura, é mais difícil retenção, a gestão da experiência do pós, lembretes, o que muda e quais são os desafios nessa gestão pós, de manter o relacionamento e a experiência dele? Márcio, é uma ótima pergunta, muda completamente. É claro que você fez essa pergunta imaginando que seriam coisas bem diferentes e são. Eu imagino mesmo. Totalmente. Eu não consigo imaginar como, mas eu imagino que deva ser. Na minha posição hoje, que eu consigo ter essa visibilidade do portfólio todo como a experiência do cliente, o cliente que faz um financiamento, né, conosco aqui na Financial Services, ele é um cliente que tem uma relação conosco pontualmente muito voltada para o pagamento da parcela daquele mês.
né? Então, a relação dele dele com o banco não tem o uso do veículo. Qualquer problema de uso do veículo, ele vai acabar recorrendo à Volkswagen do Brasil, por exemplo, ou à seguradora, né? No caso dos programas por assinatura, toda a responsabilidade do uso do veículo é nossa, né? Mesmo que haja alguma coisa sob responsabilidade do cliente, algum sinistro, etc., ela vai passar pela gente, né? Então, a gente vai cuidar daquele processo. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que trabalham arduamente o dia inteiro com isso, e, claro, a gente ganha cabelos brancos todos os dias com isso, porque para a experiência ser simples para o cliente, a operação dentro de casa é extremamente complexa e muitas vezes ela sai de um padrão de esteira para algumas confecções artesanais. Por exemplo, quando a gente está falando de carros elétricos, de carros blindados, a gente tem diversos tipos de manutenções que tem que acontecer que fogem de um padrão comum. Como o veículo foi utilizado, o que aconteceu com um determinado pneu, as coisas mudam muito de padrão. E a gente vai aprendendo muito sobre os veículos. Então, o time de atendimento, inclusive, tem que ficar muito especialista nos produtos que a gente está vendendo, né? Apesar de o cliente estar escolhendo um carro específico para andar, a gente tem outros programas de assinatura também, né? Então, por exemplo, ele escolheu um Taos para andar, quando ele pega um programa por assinatura, ele escolhe um Taos e uma experiência que seja sem fricção, para que ele fique conosco até o final. E isso muda muito, Márcio, a nossa percepção. A gente entende a assinatura como um produto de fidelidade. Ele é um serviço que, se bem feito, a gente deve ter uma alta renovação, né? O mais difícil é ter o entrante, que é a pessoa que sai do modo de perfil de eu preciso ter, eu quero acessar e usar. Entrando nesse universo, o nosso objetivo é encantar e deixar a pessoa muito feliz com aquele serviço, para que ela não queira mais sair do produto de assinatura. Com o financiamento já é diferente. Obviamente, a gente tem uma taxa de juros alta no Brasil, muitas vezes você faz a liquidação do seu contrato, né, do seu financiamento, e muitas vezes você mantém aquele veículo, não necessariamente você já quer vender, né? Então, tem um descasamento. Na assinatura, não. Você terminou o seu contrato por assinatura, está na hora de devolver, e a gente vai te entregar outro, para você não ficar sem veículo durante aquele período, né? Então, a ideia é que ele seja mesmo um círculo virtuoso, né? E a gente, inclusive, envolve os nossos concessionários dentro desse processo para poder fazer parte, inclusive se o cliente tiver interesse em ter outros produtos que não seja se manter dentro do serviço de assinatura, tá? Legal, muito obrigado aí, é bom entender, e de fato, imagino que é um modelo diferente, então, o aprendizado de vocês também de fazer, de fato, uma gestão do cliente, não fazer gestão do produto, só de um financiamento, o que seja, né? Imagino o desafio que foi interno também, de mudar a mentalidade de reaprendizado, né? Mas é interessante, muito bom, parabéns. E o legal também, desculpa, é que eu me empolgo com esse assunto, viu, Tatiana, que eu estudei tanto, nesse último ano aí. Legal também, Márcio, é que você consegue inclusive escolher acessórios. Eu pedi para colocar, por exemplo, um engate no meu carro para levar as bicicletas, eles colocam, né? Eu pude escolher a blindadora, pela blindadora que eu conheço e mais gosto. Então, enfim, é bem flexível. Eu acho que isso tem a ver com o que a Tatiana falou, que evoluiu muito esse processo nos últimos anos. Antes era uma coisa meio estática, o carro é esse, é assim, é pegar... Hoje não, hoje você consegue mexer, inclusive no perfil do teu contrato. Eu quero tantos meses, eu quero uma franquia de tantos quilômetros por mês, eu vou querer um engate, eu vou querer um REC, eu vou querer tal blindadora, né, eu quero carro reserva, não quero carro reserva, eu quero reserva blindado. Então, assim, é muito flexível. Eu acho que esse modelo está bem legal. Eu imagino que vem pela frente ainda, né, Tatiana? O desafio de vocês é criar coisas novas aí pela demanda do mercado. Eu acho que isso vai continuar crescendo muito. Eu não me imagino depois
pela experiência que eu tive até agora, saindo desse modelo. A ideia é continuar, já estou vendo para minha filha, inclusive, eu acho que esse negócio, as pessoas que eu falo, os amigos, ficam, nossa, eu não sabia que era assim, que dava essa economia, que tinha toda essa praticidade, então, assim, acho que esse negócio realmente vai crescer muito, viu? Luciano, a nossa missão é convencer o Márcio até o final dessa live a fazer um carro por assinatura, hein? Carro antigo, placa preta por assinatura, eu faço. Ainda não tem, né? Ele complicou. Calma que uma hora vai chegar, hein? Chega, né, Bruno? A gente vai abrir outra live aqui para cobrar de você. Exatamente. Quando a gente estiver oferecendo isso. Meu filho vai fazer 18 anos, está doidinho para tirar a carta, para comprar carro. Quem sabe, né? O primeiro dele não vai ser por assinatura. Ótimo. De entrada. Maravilha, tá bom. E, Tati, ainda dentro desse tema, né? O quanto que mudou a forma de medir o sucesso do negócio? Porque, como que o Luciano trouxe aqui, o próprio Márcio trouxe aqui também. O carro de posse, você compra o carro, provavelmente daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, talvez, você vai trocar aquele carro. E aí você tem alguns pontos de contato que pode ser com a concessionária ou pode ser com o mecânico de confiança da esquina do bairro dele, né? E talvez ele compre o carro e aquela relação com a marca, ela deixa de existir porque ele optou por um mecânico ali de confiança. No caso de modelo de assinatura, cria-se muito mais pontos de contato com esse cliente, né? Você se aproxima muito mais dele. E essa jornada ela fica muito mais longa porque, né, como o Márcio falou, tem personalização, você tem uma série de comodidades. O carro deu problema, você não vai levar no seu mecânico de confiança, você vai levar na Volks porque você tem toda essa comodidade por trás, né? Então, você cria também essa aproximação e esse controle do seu cliente, que ele fica mais tempo com você, né? Como que é quando a gente olha para métricas, né, para medir o sucesso e tudo mais, o quanto que isso mudou e tem métricas novas que antes vocês não olhavam, que vocês estão olhando agora? Como que é essa questão aí de medir o sucesso? O que mudou, Bruno, foi exatamente a chave do ponto de contato. A gente tem muito mais pontos de contato com esse cliente, né, exatamente por questão do uso. Muitos pontos de contato são na concessionária, então a gente garante até para que esse carro volte no melhor estado possível, né, para a locadora, que esse carro sempre tem as suas manutenções realizadas em concessionária, então gera pós-venda, é valor também para os nossos concessionários, é valor para a rede, né? Isso para a gente é muito valioso. Então, aquele carro, ele é bem cuidado, né? Ele tem uma... Eu quero levar... Silenciei já. Pronto. A gente tem uma preocupação que, obviamente, aquele concessionário consiga, para além do canal cliente conosco, o canal do concessionário conosco, porque muitas vezes o cliente está lá, então a gente precisa estar muito aberto, a gente tem um canal para concessionários de assinatura, e a gente tem um canal de clientes por assinatura, para poder representar os dois ao mesmo tempo, porque isso é muito em tempo real, né, diferente do momento do financiamento, que o concessionário está muito presente na adesão, e depois para a gente aquele relacionamento fica distante, eu meço ele, vamos dizer, esse cliente entra em contato com a gente na adesão, em algum momento de relacionamento, se ele precisa de um boleto, um extrato, alguma coisa assim, e no final daquele contrato, né, se não tiver nenhum problema, nenhuma intercorrência no caminho. No caso de assinatura, a gente tem o momento que ele assina, o momento em que a gente entrega, depois a gente tem o momento da primeira manutenção que tem que realizar no veículo, qualquer outra intercorrência, uma multa que ele pode tomar, por exemplo, né, que a gente vai endereçar para ele, o pagamento daquela mensalidade, como o Luciano bem disse, eu estou usando uma quilometragem maior do que eu esperava, eu estou trabalhando em outra cidade, eu preciso fazer um adendo de contrato para poder aumentar a minha quilometragem, né? Ele vai falar com a gente uma série de vezes até aquele carro ser devolvido. E qual que é o desafio nisso, Bruno, de medir? A gente tem que medir todas essas etapas, tanto pensando na questão de como eu estou te atendendo, se eu estou sendo resolutivo no atendimento, como também se o serviço que eu estou te prestando é bom o suficiente. Porque às vezes meu atendimento está incrível, mas o serviço, por exemplo, que eu prestei para ele, numa manutenção, numa correção, não foi o que ele esperava. Às vezes essas coisas podem se confundir, né, inclusive, até o momento em que ele vai encerrar essa jornada com a gente, e a gente vai medir, obviamente, se estamos bem ou não, se ele vai renovar conosco ou não.
óbvio que também não é só uma questão de ter uma boa experiência. No momento da renovação, a gente precisa estar com o portfólio extenso, com o preço adequado, né? Tudo isso, obviamente, vai fazer a diferença para a gente poder renovar esse cliente. Então, o que muda muito, eu estava até pensando sobre isso antes de entrar, é que o trabalho de time aqui, sabe quando você trabalha o CX, vamos dizer, mais em transformação, mais perto do que era uma evolução de um canal de atendimento para CX, que você tem que pedir para as outras áreas, olha, é importante, vem me ajudar aqui. No caso de assinatura, é todo mundo junto o tempo inteiro. Não dá para nenhuma área ficar descolada. Eu preciso da área de logística do lado, né? A gente precisa da área de growth, que está fazendo os canais de aquisição do lado. Então, obviamente, o atendimento, o time de manutenção, eu falo com N pessoas, e o time que está aqui fala com N vezes 10 o tempo inteiro. É muito mais difícil de medir. A gente tem uma outra forma que a gente percebeu, inclusive, porque a taxa de respondentes de pesquisa, ela vem caindo, né? A gente sabe que as pessoas respondem menos pesquisas ao longo do tempo, então a gente tem uma ferramenta de Speech Analytics, que a gente usa nas operações, para poder entender melhor, monitorar o que está acontecendo na prática, o que o cliente está nos dizendo, até porque a gente não tem como a gente prever o que esse cliente vai nos dizer com uma tabulação perfeita de CRM, porque é um novo cliente, é um novo serviço. Então, eu preciso escutar ele muito mais abertamente, e escutar em escala, a gente, tendo o advento da IA, a gente precisa usar para nos ajudar, né? Com certeza. E, por um lado, vocês geram mais comodidade para o cliente, né, por todos esses aspectos que a gente já discutiu aqui, mas, por outro lado, olhando internamente, você cria um desafio muito maior, né? Que é isso, essa conexão de áreas, quebrar essas barreiras entre as áreas e todo mundo precisar entender que é um cliente, um produto, e a gente precisa estar junto independente da área. Cada área tem sua responsabilidade em cada ponto da jornada, né? Como que foi esse processo, como está sendo esse processo, né, de gerar o treinamento, de ter as informações certas, o processo de venda de um carro de assinatura, o quanto que isso mudou nessa questão de treinamento, nessa questão de conectar todo mundo com o mesmo propósito para entender que, cara, agora não é só vender um carro, agora tem todas outras nuances que a gente precisa ter na ponta da língua para conseguir, de fato, né, convencer o Márcio a assinar um carro, né, e não a comprar o carro. Uma mudança muito forte cultural, né, Bruno? A gente, inclusive, aprende muito com a LM, que é a locadora, né, da Volkswagen Financial Services, que trabalha, a LM, inclusive, né, a história dela, como o banco é muito focado em financiamento, a princípio, a LM nasce focada em frotistas, né? Então, são contratos grandes com um único cliente PJ. Né? Então, eles foram se transformando e nos ensinando, inclusive, né, uma troca, uma coisa muito interessante em como funciona o mercado de locação. Né? Eles já tinham muito mais experiência nisso, a gente foi, inclusive, claro, tem profissionais de mercado, profissionais como eu, que nunca tinha trabalhado no setor automotivo antes de entrar na Financial Services, e nem no mercado financeiro, e a gente teve que achar um time muito aberto para a gente não ter essas barreiras no sentido de, ninguém liga para o head de logística, ninguém liga para o head de manutenção, isso não faz parte da jornada do cliente. Então, essa parte cultural, as pessoas que estão dentro desse time, é crucial para que a gente tenha uma boa operação. Hoje, as portas estão muito abertas, né, em termos de até compartilhamento de dados, agentes de atendimento têm que aprender muito sobre manutenção de veículo, né? A gente aprende coisas que a gente nunca imaginou que a gente precisasse saber para poder conversar com o cliente, né? Para poder deixar o cliente mais confortável sobre o que está acontecendo naquele momento no veículo dele, por que está parado, quanto tempo precisa de um carro reserva, vamos flexibilizar esse carro reserva, porque o problema está ali ou aqui, conversar com a montadora, trazer muito a montadora para a mesa também. E aí, Bruno, também, para não deixar de fora, a gente tem clientes que são PF, né, que a gente tem os clientes, pessoas físicas que estão locando, mas a gente tem muitos clientes, como eu falei, dos PJs grandes, a gente tem os PJs pequenos,
esses PJs, que são as empresas, que muitas vezes você contrata, às vezes, um veículo pela sua empresa, ou 2, 3, 10 veículos, ele é um PJ menor, mas ainda assim, ele merece um tratamento diferente de um cliente que está fazendo uma alocação na pessoa física, né? Então, a gente também está diferenciando o canal para esse tipo de cliente, que é um cliente que contrata aí até 20 veículos, por exemplo, tá? Então, aqui não dá tempo de se apaixonar pela ideia. Sabe aquele negócio, eu tive uma ideia, agora eu vou apostar nela, eu não vou conseguir mudar. Tem que ter uma flexibilidade muito grande, porque a gente tem uma ideia, a gente acha que aquilo vai ficar em pé, o cliente vem e mostra para a gente, não é nada disso. E aí você tem que abandonar e começar uma nova. Isso é todo dia, para não falar toda hora, isso acontece. Acho que é o famoso bem-vindo ao CX, ao mundo do CX, né? Exato. E, Tati, nessa construção, né, em toda essa mudança e mais pontos de contato, como a gente já falou aqui, né? Pensando em toda essa evolução, tá? Contrato, onboard, uso, suporte, renovação, enfim, alguns os pontos de contato macro aqui dessa nova jornada. Onde você acha que é o maior desafio, onde tem os maiores atritos ali, onde que é o momento da verdade dessa jornada de modelo de assinatura? Com certeza no uso, e especificamente nos momentos de manutenção. Né, manutenção preventiva e corretiva. Né? São onde a gente tem a maior possibilidade de ruído. Né? Então, nesse sentido, aqui, Bruno, a gente aprendeu muito com a questão da expectativa, gestão da expectativa. Né? Como a gente deixa no momento da contratação mais claro o que está incluso para o cliente. E, para além disso, como a contratação acontece e a manutenção ainda vai levar um tempo, né, às vezes você faz uma assinatura, você lê tudo aquilo e depois, né, você vai usando o carro, você esquece aquilo que você assinou. No momento da manutenção, como a gente relembra o cliente? Primeiro que tem que fazer a manutenção, né, manda esse lembrete. Segundo, explicando para ele o que está dentro da expectativa dele que vai ser coberto, né, o que não está coberto. Então, a gente demorou um tempo para perceber que grande parte do ruído que acontecia era por uma questão de gestão de expectativa, e arrumamos isso. Agora, claro que a gente tem... sempre vão existir intercorrências, mas elas são em caráter de exceção, não em caráter de problema de comunicação recorrente. Tá? E dentro dessa expectativa, você acha que esse cliente novo, né, esse cliente de assinatura, ele é mais exigente, ele espera um tratamento diferenciado daquele que compra, ou não, uma vez que ele entra nessa jornada, ele entende, alinhou essa expectativa, ele entende que não é um serviço premium, não é um serviço super diferenciado, não é algo assim que ele vai exigir mais daquela entrega. Não, ele exige mais, sim. Exige mais. Eu acho que a diferenciação desse produto, até o Luciano está aqui para poder me ajudar, o Rodrigo também, ele é pela experiência. Porque o carro você pode acessar de várias maneiras, né? Inclusive com várias locadoras, né? Mas no momento que você toma, talvez, a primeira decisão, você vai olhar para a reputação e vai olhar para o preço. Reputação daquela locadora, de quem está prestando aquele serviço, e, obviamente, vai comparar preço. Mas, no momento que você está usando, e aí você sente, a hora da verdade, se a sua expectativa virou realidade, né, isso é impagável, né, porque isso é o que vai te manter dentro do programa, ou que vai te tirar no momento da renovação. Concordo, Tati, eu acho que é bem por aí. É a minha expectativa, né? Minha régua está lá em cima, né? Porque, não vou ter mais problema. Hoje em dia, se tem problema no carro da minha esposa, deixa na oficina, fica 2, 3 dias sem carro, usa Uber, aluga outro carro. Quer dizer, a minha expectativa é, deu problema, toma aqui o carro, me dá um outro carro, que eu vou continuar rodando e tal. De ter essa facilidade e essa... sem desgaste, né? Sem estresse, uma coisa que seja muito smooth, né? A expectativa realmente é alta, concordo 100% com você. Acho que a expectativa é, eu estou contratando aqui um plus
porque eu quero não ter problema, não quero ter problema com despachante, com Detran, com manutenção de blindagem, que tem que fazer manutenção também a cada 2 anos, quer dizer, o meu objetivo é ter o carro e não me preocupar, ser o usuário e curtir, entendeu? Usar o carro para meu prazer, porque eu quiser fazer, sem me preocupar com essas coisas chatas, vamos dizer assim, né, que o objetivo é que a locadora resolva. Eu acho que concordo com você, a expectativa é alta, sim. Fala, Márcio. Está convencido já? Calma, não, confesso que eu estou olhando o site paralelamente aqui, tá bom? Conhecer o modelo. Mas vamos lá, fiquei com uma dúvida aí agora, acho que vale. A gente eu fiz a provocação da experiência do pós, né? Mas também tem a experiência do pré. O carro, quando você compra, ele tem uma fase da jornada, da experiência, que é o visitar a concessionária, o entrar no carro, sentir o cheirinho, fazer o test drive, né? Eu não sei, Luciano, se você chegou a conhecer o carro, fazer test drive. Nessa jornada da assinatura, ela começa onde? Como que vocês conseguem influenciar ou controlar esse pré? Existe o pré, existe o test drive, como que ele funciona? Porque eu acho que isso faz parte, ainda mais no modelo de negócio que vocês estão desbravando, né? Porque está desbravando, a assinatura de carro, estamos ainda numa fase de desbravamento desse mercado. Então, como que é para manter essa lógica, ou se mantém ou é uma outra lógica? Eu fiquei curioso até porque eu estou pesquisando mesmo, tá? Me gerou muita curiosidade aqui agora. Que bom, Márcio. Falar para o time já vem, a gente precisava ter trazido um cupom para essa live aqui. O cupom da Aí, Bruno. Aí, ó, vamos criar um cupom Amigo CX. Vou trazer. Márcio, o que acontece, você tem um ponto importante aqui, as pessoas, sim, a primeira decisão é pelo carro. Dificilmente, assim, eu vou assinar, tanto faz o veículo. Isso é muito forte se você for falar de PJ, que não vai usar para si mesmo, né? Mas quando você fala de um veículo para você usar, a primeira coisa que você faz é escolher o seu carro, né? Então, essa experiência de ir ao concessionário, e por isso a concessionária é tão importante para a gente, porque a concessionária precisa acreditar naquele serviço que ela está vendendo, né? Eles são os nossos clientes mais críticos, né? No sentido de dizer se a experiência está boa ou não, dizer em nome dos clientes, inclusive, porque eles estão fazendo uma venda desse serviço para o cliente e a gente opera, né? Então, o concessionário poder oferecer aquele serviço tranquilo de que o cliente dele vai ficar satisfeito, né? Mostrar o carro e falar assim, olha, essa T-Cross, esse Nivus, você pode financiar ou pode assinar, e eu vou fazer essas operações para vocês, você pode ficar tranquilo, né? Então, o primeiro passo é o concessionário acreditar, ele é o nosso maior canal de vendas, é o próprio concessionário, tá? Você vai ver que vários concessionários investem nos seus próprios programas por assinatura e eles têm uma série de veículos dentro dos programas de assinatura deles. E no nosso caso, em Signing Drive, a gente tem uma força muito grande, que é a força da marca Volkswagen, né? Então, no site da Volkswagen, você vai encontrar, por exemplo, a publicidade do Signing Drive, nos eventos que a gente faz, né, que a montadora promove, tem muitas ativações de Signing Drive também, e a gente faz mídia. Então, a gente faz especialmente mídia digital, né? Temos, inclusive, uma campanha agora acontecendo com o Galvão Bueno e com o Menzinho, que está nas redes sociais. Então, a gente tem essa mídia de captação do cliente, né? É uma venda muito consultiva. Então, aqui, uma coisa importante de dizer, Bruno, como CX, que não é uma venda que está preparada, apesar de ser uma venda que acontece com essa facilidade que o Luciano trouxe, todo mundo quer fazer essa venda digitalmente, ela é uma venda que precisa ter, muitas vezes, um humano para fazer o suporte e apoiar, mesmo que ela aconteça fora da concessionária, né? As pessoas precisam sentir que tem alguém lá para tirar as dúvidas, porque existem muitas dúvidas, é um serviço que está sendo desbravado, né, Márcio? Então, ter dentro dos canais, estar presente em vários canais com alguém preparado para te dar uma consultoria nesse processo, independentemente do carro que você está assinando, seja um Polo, seja uma Tiguan, né, quanto aquilo é vantajoso para você, o que está incluso, o que não está, né, e se você não quiser passar por essa
por um trabalho tão consultivo, tudo bem, vai ser mais rápido. Mas muitas vezes a pessoa está no momento de amadurecer, passou, entendeu, volta daqui 3 meses, né, volta daqui 6 meses, como o Luciano, volta daqui 1 ano. Foi o meu né? caso, foi o meu caso, foi isso. Você vai pensando, vai maturando e tal, você vai por esse caminho ou não. Então, existe esse modelo, a gente continua investindo em mídia, muito também junto com a própria montadora, e isso é muito forte, porque a força da marca Volkswagen e dos concessionários Volks ajudam a mover esse tem movido, né, esse programa para frente, escalando, como a gente consegue ver hoje aí, com uma representatividade de vendas absurda. Legal. Alguém mais? Alguma pergunta? A gente já são 8 horas já, então já para encerrar aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, levante a mão, senão eu parto para a última aqui para a gente encerrar. Bom, então vamos lá. Tati, para a gente fechar aqui, né? Você é nova, digamos assim, no setor automotivo, né? Você passou por outros setores além do automobilístico. O que você poderia trazer de aprendizados desse atual momento da sua carreira que pode ser usado em outros setores, né? Em outros mercados? Principalmente essa questão da assinatura. Bruno, acho que o maior aprendizado aqui foi entender que o cliente mudou, mesmo ele não estando, mesmo ele não contando isso claramente para a gente. Às vezes o cliente, nós como consumidores, a gente não sabe exatamente que serviço a gente busca, mas a gente tem movimentos que mostram que a gente busca coisas diferentes. Então, perceber esse movimento que acontece em outros setores, que muitas vezes estão para além dos muros dos nossos mercados, vai ditar muito a capacidade que você vai ter de escolher quais são esses movimentos, observar, então ser um profissional mais holístico, menos voltado para o próprio setor, aprender com o setor, mas olhar para fora, escolher o que você vai, onde você acha que faz sentido apostar, e ter um modelo de negócio resiliente e corajoso para poder trazer as pessoas, as marcas certas para apostar junto com você. Aqui, time, empresa, coragem, e claro que eu não posso deixar de fora cultura para poder tornar esse modelo, né, de um banco aqui de 70 anos de história, fazer esse movimento tão resiliente junto à montadora que é a Volkswagen aqui que a gente está falando. A cultura é fundamental para essa transformação acontecer, né? Que senão, sim, é aquela coisa, não se apegar à ideia, a gente joga a ideia, só que você não tem a cultura, você não tem um time em movimento, você não tem essa resiliência ali para fazer aquilo acontecer, aquilo acaba se perdendo e continua na mesmice, né? O mercado evolui e a empresa empaca ali naquela mentalidade antiga, né? Não, sempre fizemos assim, para que vai mudar, né? Exato, já tem portfólio forte, para que mudar, né? Exatamente, então, E aí, né, Bruno, você imagina tudo que tem que mudar para isso, né? Por isso a resiliência do modelo de negócio. Tudo muda, os sistemas mudam, a experiência de aquisição muda, existe um investimento muito grande nisso, né? Para que a gente consiga atravessar e sair do outro lado. Então, acho que aqui exigiu muita coragem, mas a gente tem colhido frutos muito importantes, e ficamos felizes de sermos porta-voz no universo de assinaturas, através especialmente do Signing Drive. Legal. Tati, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível aqui, pelo menos para mim, foi muito aprendizado. Espero que tenha sido proveitoso para todos também, e principalmente para você. Espero que tenha sido uma experiência legal aí estar conosco aqui nessa noite. Obrigado. A gente vai agora editar todo esse material, jogar no nosso YouTube também. Antes de encerrar, acho que o Rafael tem uma pergunta. Você está no mudo, Rafa. Não estamos te ouvindo. Não, acho que ele caiu. Eu já quero te agradecer, Bruno, que você tem um público muito... Eu trouxe um público aqui, mas você também trouxe um público maravilhoso. Obrigada aí aos que contribuíram e participaram com seus próprios depoimentos. Eu estou aberta aí, quando vocês quiserem conversar, podem me buscar aí via LinkedIn, e-mail, etc. Fica à vontade. Acho que o próximo passo é a gente fazer uma experiência lá na Volks, hein?
Com certeza. A turma Com toda para certeza. lá, para a Super gente aberto. conhecer os carros, dirigir os carros elétricos aí, fazer uma driving experience aí com vocês. Quando quiser. E os carros antigos para o Márcio, que eu não esqueci. Eu Isso tinha um aí. Fusquinha, eu tinha um Fusquinha, vendi faz pouco tempo, quero outro. O Rafael voltou aí? Acho que não. Acho que não. Bom, então tá bom, Tati, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Até semana que vem tem mais. Valeu, gente. Parabéns, Tati. Obrigada, Obrigado, tchau, Bruno. tchau. Valeu. Obrigada. Bruno, um abraço. abraço.